vou começar porque eu falo menos, ela termina. Nós aprendemos hoje, eu fiquei um pouquinho lá com o pastor que estará pregando hoje pela manhã, segundo os judeus, depois dos 30 é jovem ainda. Então, segundo os judeus, né? Mas eu já estou nos 38, acho que já não sou tão jovem assim. Mas eu creio que seria um testemunho que os mais velhos, a gente tem que ser exemplo para os mais novos, né? Então, como nós somos um casal de jovens que tem filho pequenininho, seria legal passar um pouco da nossa história. A gente começou em 2011? 2009. Não, com data eu tenho que olhar para ela, que eu sou muito ruim de data. 2000, não. Vocês precisavam ver a nossa entrevista da imigração com essas datas, como foi. O cara da imigração perguntou, por que você casou com ela? Pergunta, por que você casou com ela? Nós começamos a nos conversar, eu estava namorando a igreja do pastor Messias, eu participava de outra congregação, e aí estava solteiro e vindo aqui com os jovens, existiam muitos eventos de jovens, bem legal. E assim, nunca pensei em nada com a Carol. Eu queria apenas ser amiga dela, porque ela é muito engraçada e tal. E a gente sempre foi muito engraçada. E ser apenas amigo. Inclusive, quando eu cheguei na igreja, ela teve um problema de saúde. E ela teve torceu o ovário dela lá. E eu fiquei até com pena na época, né? Eu falei assim, poxa, tadinha dessa moça, não vai poder nem ter filho. Aí eu fiquei, não sabia eu que seria eu, né? Mas a gente começou através da amizade e eu cresci na igreja, então eu nunca tive costume igual muitas pessoas acontecem aí por fora, que saem, se encontram e já se beija e faz outras coisas também. Então, como cristão, eu faço amizade primeiro, eu conheço a pessoa, vejo a procedência da família, né? Mas entrei na família boa. Aí vi que era uma menina boa, legal, gente boa, parecia comigo, assim, um jeitão de brincar e ser feliz, e cristã. E aí começamos a conversar, e através da conversa começou assim, a aparecer aquele spark, né? Assim, olha que legal. Aí e logo de início, em conversas por telefone, eu falava para ela, de início, vamos orar, e ela não falava isso não, mas eu falava, era muito direto. Eu falei assim, você tem tudo para ser a mãe dos meus filhos, logo de início, nem namorando estava. Mas aí continua você, que eu sou meio enrolado. Eu queria saber primeiro quantos solteiros estão aqui hoje, levanta a mão. Isso é bom, porque quem é também solteiro vê quem está solteiro. Levanta, gente, com força, solteiro com força. Tá, só queria ter uma noção. No ano de 2006, eu tinha 20 anos, e uma amiga minha, que é muito amiga dessa igreja também, Ana Jéssica, irmã Etienne conhece muito bem, ela falou para mim assim, Carol, você já fez uma lista do que você quer no marido? Aí eu falei, uma lista? Ela fez, uma lista de tudo que você quer, numera de 1 até o que você acha que é importante. Faz isso e ora em cima disso, que Deus vai dar exatamente o que você quer. Aí, em 2006, eu falei, se funcionou para a Aninha, vai funcionar para mim também. Aí eu fiz de 1 até 100. Foram 100. Agora, pare comigo. Gente, casamento é para a vida toda. 100 é pouco, se você para pensar. E eu fui muito detalhista, eu ainda coloquei assim, não quero pastor, e em parênteses eu coloquei assim, no máximo, ministro de louvor. E veio exatamente isso. Que tivesse uma mãe que me amasse como filha. Quem conhece a minha sogra sabe, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha sogra. O Tiago já está rindo aqui, mas... meu pai tirando onda, mas eu amo a minha sogra. Eu coloquei assim que eu não queria um homem que pegasse dinheiro emprestado, que fosse fiel nas contas, fiel com as coisas do trabalho, que não gostasse de se atrasar. Eu fui muito detalhista. E eu queria incentivar vocês, jovens, para fazer isso, porque Deus dá exatamente aquilo que a gente pede. E a Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, você só sabe o que você não quer
quando você sabe o que quer. Parece até uma coisa que Dilma falaria, mas é a realidade. Você só sabe o que quer quando tem certeza daquilo que não quer. Então, com isso em mente, quando a gente se conheceu, a gente já se conhecia desde 2002, mas era uma longa história. Quando a gente realmente ele chegou na nossa igreja, foi em 2009. Eu lembro quando ele falou em namoro a mim, eu falei, olha, não vamos namorar agora, deixa eu ver se realmente o negócio é de Deus. Era bem crente, né? Não estava, né? Depois a gente em casa dizia um pouquinho, mas eu era bem crente naquela época. E eu lembro que eu falei com ele, vamos orar. E eu fui para o meu quarto, eu peguei a minha lista junto com a minha mãe. E eu comecei, 1, 2, 3, 4. Gente, dos 100, ele passou em 95. E eu pensei assim, eu falei, caramba, acho que não vai chegar um que tem 96. Não vai. Aí a minha mãe falou, minha filha, ele é um menino tão bom. Eu lembro que era da época do Orkut, acho que os jovens nem sabem o que é isso hoje, mas vocês pegaram a época do Orkut. E eu lembro que eu vi uma foto dele dançando com a minha sogra, e na legenda ele colocou assim, dançando ao som de Oséias de Paula. E eu falei, caramba, ele parece um filho bom, vai ser um marido bom. E quando ele chegou na igreja, vocês não têm noção, a gente tinha muita menina jovem, e, nossa, parecia urubu em carniça. Era uma coisa assim, um cara galego. É que eu era magrinho, né? Músico. Vocês não têm ideia a quantidade das meninas que chegavam na minha sogra e falavam assim, linda, como é que eu faço para conquistar o Flávio? E eu quietinha, na minha, né? Porque tem que ser assim, gente, não é para ser oferecida não. Homem não gosta de mulher oferecida não, já digo logo. Então tem que ser comer pelas beiradas, que nem os mineiros, né? Como os mineiros falam. E quando foi no dia 12 de outubro, eu disse para ele, quando ele me pediu namoro, olha, eu não vou aceitar agora, eu vou orar. Mas se for de Deus, eu já lhe aviso e eu mesmo lhe peço namoro. Eu falei assim para ele. Ele já tinha pedido, né? Ele brinca e diz que foi eu que pedi. Quando foi dia 12 de outubro de 2009, eu falei para ele, e aí, ainda topa, quer namorar comigo? E foi quando a gente começou o nosso namoro. Mas eu dia pedi primeiro 12, pro seu pai, né? Falou, é claro. Ele falou com meu pai já queimou logo meu filme. Já foi falando para ele, né, que você tem que saber como é Carol, né, com esse espírito de liderança. Ele falou, deixa comigo. Né, e funcionou. Quando foi dia 12 de dezembro de 2009, nós noivamos, e dia 15 de janeiro de 2010, a gente casou no civil. Foram 3 meses. E assim, funciona. 3 meses parece pouco, mas estamos juntos há quase 10 anos. E é uma bênção, graças a Deus, não é fácil. Eu acho que casamento é um dos desafios maiores no ser humano, depois de criar filhos. E eu lembro que quando eu era solteira, eu sempre teve esse jeito muito explosivo, e eu falava assim, meu Deus, não levo desaforo para casa, eu sei a resposta para tudo, eu tinha que ter a razão de tudo. Hoje, eu e o desaforo andam assim, ó, de mão dada lá em casa. Porque a gente tem que morder a língua, conta até 1000, tem que ter paciência. Por incrível que pareça, eu tenho um pouco mais de flexibilidade do que ele. Eu sou mais bravo. Acredite vocês ou não. Acredite vocês ou não. Então, assim, eu que tenho que ter, né? A gente briga e no outro dia eu tenho que fazer o café da manhã com raiva. E eu, Jesus, mas é assim mesmo. E depois ele vai e pede desculpa. E o amor é isso, gente. O amor é a junção do perdão com a renúncia. A gente renuncia muito. Não pode ter mimimi, a gente vai perder a paz de casa, porque a pasta de dente não foi fechada, porque o papel higiênico não foi colocado no lugar, porque o vaso está para cima. É divórcio no primeiro ano. A gente tem que deixar o mimimi para trás. As mulheres, nós mulheres, sabemos ser chatas, eu sei disso. Então, existe um jogo de cintura muito grande. E eu acho que no nosso relacionamento, o que foi libertador para mim, foi quando eu descobri que eu não estava casada com minha melhor amiga. Eu estou casada com um homem. Porque, às vezes, as mulheres têm a tendência de achar que o homem tem que fazer como elas querem, do jeito que elas querem, do jeito que elas são. E eu tenho um testemunho rápido para contar com isso. A gente foi morar no Brasil para ajustar o status dele. Eu passei 7 meses no Brasil com ele. E eu lembro que eu estava naquela época, assim, de TPM, toda mole, toda com saudade da família, dos meus pais, chorona. Aí, cheguei do trabalho e me tranquei em casa, no meu quarto. Aí ele chega, e eu chorando, meu olho estava desse tamanho. E eu chorando, chorando. Aí ele entra, eu vejo quando ele abre a porta bem devagarinho. Aí ele pega um negócio no guarda-roupa, dá as costas e vai embora. Quando ele fechou a porta, eu falei, não é possível. Meu Deus, que homem insensível. Como é que ele me vê aqui acabada, chorando. Eu, né, toda necessitada de atenção. E ele foi embora. Como é que ele faz um negócio desse? Olha, o homem não presta, porque homem, né, que nem Marília Mendonça, não presta. E aquela coisa toda. Aí, quando ele voltou, eu falei, não, a gente vai ter que conversar. Esse negócio de sofrência não funciona, a gente tem que conversar. Aí, quando eu cheguei para conversar com ele, sabe o que ele me falou?
Ô, minha linda, eu achava que você precisava do seu espaço. Eu queria lhe respeitar, eu não queria invadir os seus sentimentos. Na cabeça dele, ele estava fazendo tudo certo. Na minha cabeça, ele estava todo errado. Eu achava que ela tinha acabado de conversar com a irmã dela, né? Ou com a mãe, saudade. Aí queria passar um tempo sozinha ali. Isso aí, foi pra praia. Foi caminhar na praia. E assim, é libertador quando a gente descobre isso, que não é a melhor amiga que a gente tem, é o marido, é o homem. E eu acho que a importância da gente quando tem filhos é maior ainda, porque assim, quando eu tive a Linda, que eu descobri que eu ia ter uma menina, eu falei com ele, olha, se você acha que me trata bem, você tem que dobrar o tratamento comigo, porque ela vai ver o marido dela como você me trata em casa. E a mesma coisa com Isaac. Eu sou responsável para ensinar o meu filho como é que uma mulher tem que respeitar um homem. Da mesma forma ele. Então, quando a gente casa, não é brincar de casinha. Eu lembro que quando eu e a Karine éramos solteiras, a gente chegava da faculdade, trabalhava, achava que era cansado. Hoje, quando eu vejo jovem dizer que está cansado, a gente tem vontade de dar na cara. Jovem não cansa. Vai ter filho primeiro. E eu lembro que a gente chegava em casa cansado, comia um prato de cereal com leite e ia dormir. Era a nossa janta, de boa. Minha mãe nunca foi muito fã de cozinha, então meus pais comiam muito fora. Então, a gente ia, e a gente que fazia comida em casa. Mas quando a gente casou, o Flávio já ficava. E aquele caldinho de feijão? Né? E a torta salgada? E o bolinho de cenoura com chocolate? Não é brincar de casinha, é fazer o gosto. A gente tem... Eu acho que o amor é isso, é a gente tentar... Mas eu cozinho hoje em dia também. Hoje ele cozinha. Cozinha. Depois que comecei a trabalhar muito pesado... Lava a louça. Lava a louça, isso é importante. E se existe alguma coisa que eu queria poder deixar para os jovens, é isso. Escreve a sua lista, não importa se é menino, se é menina, escreve, ora em cima, porque Deus cumpre. Preste atenção em detalhes quando vocês estão namorando, porque depois que casa, minha mãe sempre falava isso, minha filha, depois que casa, fecha os olhos, porque a gente não pode abrir mais olho. Depois que casa, pronto, já foi. Então, eu prestava atenção no Flávio, até quanto de gorjeta ele deixava para os garçons, como ele tratava as pessoas que não faziam nada para ele. É importante isso. Ele falava também que teve um relacionamento com uma moça que ela falava palavrão com os pais, xingava os pais. Observa tudo isso, porque, gente, homem e mulher não muda depois do casamento. Esse negócio de você, mas aceita Jesus depois. Gente, a gente consegue na igreja, já é difícil. Pega na igreja. Mas não tem ninguém aqui. Desce de paraquedas. O Flávio chegou na igreja de paraquedas. Não tinha ninguém. Eu falava com a Karine quando era solteira. Karine, será que eu já conheço meu marido? Ela disse, espero que não, Carol. Porque os que a gente conhece, só a graça. E ele chegou. Gente, olha, e dos atributos físicos que eu coloquei na minha lista, isso aqui foi bônus. Olho verde, galego, músico. Gente, pelo amor de Deus, Jesus dá além daquilo que nós pedimos. Precisamos saber pedir. Amém. É ou não é? É isso aí. Deus abençoe.